Olá pessoal, iniciamos agora o bloco 3. No bloco passado, nós vimos o que é o conhecimento, tanto do normal, né, dos serviços normais, quanto dos serviços revolucionários. E agora, nessa fase, nós vamos entender as diferenças entre técnica e estilo. Veja, é muito importante que você entenda essa diferença, tá? Para não haver confusão, ok? Técnica, pessoal, é você usar o conhecimento que você teve lá na faculdade, né? Como estruturar, por exemplo, uma petição inicial, uma contestação. É você estruturar tudo isso de forma a respeitar a técnica mesmo do nosso português, da nossa linguagem, ok? Que também tem suas regras, né? Que a gente já aprendeu. Você precisa respeitar a estrutura textual e as suas etapas, tais como gênero textual, que isso é narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, expositivo, injuntivo, um memorando, um relatório, um requerimento, uma ata, uma declaração, um atestado, um contrato, uma procuração. Todos eles vão ter uma estrutura que você precisa respeitar, tá? Então, ela tem uma técnica para ser desenvolvida, ok? Uma ata, ela tem ali como ela deve ser feita, qual é a sua estrutura, como ela vai ser construída. Nós temos a parte da sintaxe, que é a frase, a oração, os períodos, tipos de frases, termos da oração, análise sintática, etc. Nós temos a morfologia, que são os substantivos, os verbos, adjetivos, pronomes, enfim. Nós temos a pragmática, que é a intertextualidade, elementos da comunicação e uma série de outros. E temos a estilística, que é o polissídeto, zeugma, litote, solecismo e etc. Tá? Que a gente precisa respeitar. Veja, é muito mais do que o que a gente aprendeu na faculdade. A gente precisa trazer isso. Por isso que você percebe que a gente veio crescendo. Quando a gente estava no prézinho, a gente aprendia a brincar e a entender cores, a entender desenhos, a entender imagens. E a gente foram construindo, né, graças aos professores, né, que a gente teve na nossa fase inicial, a gente foi aprendendo a construir esse conhecimento. Depois a gente aprendeu a formar palavras, a gente aprendeu a ler, depois que a gente aprendeu a ler e a escrever, a gente foi aprender a gramática, enfim, as regras gramaticais. Então, veja, foi todo um processo. Assim, continua sendo. Você chegou na faculdade porque você teve toda essa estrutura antes construída. Né? Você não chegou na faculdade sem passar pelo pré, sem passar pelo ginásio, sei lá mais como que chama isso agora, né? Mas, enfim, você teve todo esse período escolar, primeiro, segundo grau, você teve tudo isso. E a gente precisa até hoje seguir o acordo ortográfico da língua portuguesa conforme o decreto 7.875 de 2012, ok? Isso é uma regra que a gente não pode abrir mão. É a técnica também que está envolvida na nossa petição inicial, sim. Apesar da petição inicial ter a sua estrutura própria, ela tem que respeitar as regras gramaticais, ok? E ela foi feita também já pensando em respeitar isso. Ela tem um porquê dessas questões. Então não tem como você pular essa técnica, a parte técnica, estrutural, tanto do direito quanto da própria língua portuguesa que está aqui. Agora, o estilo, pessoal, hoje em dia, ele também está sendo chamado meio que de uma tipografia, que a gente vai falar um pouco disso depois. Que é a fonte que você vai usar. Veja, um acordo coletivo entre os profissionais não é nada assim realmente formalizado, mas é o que todo mundo indica. Para usar Times, para usar Arial, para usar algumas fontes que elas são mais sérias para você construir os seus textos, né? Mas enfim, você vai escolher a fonte que remete ao seu a sua identidade visual, ao seu estilo. Então você vai escolher a fonte, os espaçamentos, margem, parágrafo. Só que você também pode seguir as regras da ABNT, se você quiser, para elaborar os seus textos também.
A depender do que você for fazer, óbvio, né? Qual é o seu objetivo? Tudo isso tem que ser pensado, não pode ser simplesmente jogado ali. Você também pode escolher, né, o seu papel timbrado, que é o que a gente vai aprender aqui também a fazer, que faz parte do seu estilo, faz parte de como que você quer comunicar com o seu cliente, com o juiz, qual vai ser a sua imagem, o seu brand, tudo isso faz parte, né? Gráficos, ícones, resumos, tudo isso é o estilo. Então veja, aqui eu diferenciei para vocês mais ou menos o que é técnica e estilo. Geralmente a gente coloca tudo na técnica, né? Você não para pensar no estilo. Você simplesmente adota ali uma letra que falaram, um espaçamento, praticamente sempre copiando de alguém, e aí aquilo vira a sua cara. Não vira a sua cara. Aquilo ali é uma cópia de uma outra pessoa que disse que tem que ser daquela forma, né? Então é legal a gente também quebrar alguns paradigmas. O que é obrigatório a gente tem que respeitar. Por exemplo, aqui, ó, seguir o acordo ortográfico do necessário no decreto 7.145, tá? Seguir ao que tem que ter ali na petição inicial e seguir aquilo ali. Agora, o restante, aquilo que você pode mexer, que você tem essa autonomia, por que não? Essa é a pergunta que eu te faço, né? Por que não? Aqui não tem mais, né? Que são as numerações, os vídeos, enfim. O estilo que também vai envolver aqui, pode envolver o visual law, que é o que está agregando. Veja que a gente tem a técnica se mantém. A técnica, que é o que é obrigatório conter na petição inicial, lá, por exemplo, uma petição inicial civil, começa no 319, 318, 319 em diante. Como ela tem que ser feita, o que tem que conter, né? Então, por exemplo, tem que ter ali o endereçamento, a qualificação das partes, do fato, né, que você vai dizer o que aconteceu, depois os preliminares, enfim, você tem que colocar tudo ali. Do pedido, do direito, tudo tem que estar ali naquela ordem que está específica ali. O que tem que ter na qualificação das partes? É obrigatório ter o nome, o CPF, o endereço eletrônico também hoje em dia, né? Então, assim, tem a técnica utilizada pelo direito e tem a técnica utilizada pela nossa língua portuguesa que você tem que respeitar. Então, aqui, vamos dizer, isso aqui é obrigatório, é o normal, é o que a gente tem que ter obrigatoriamente. Esse aqui é o plus. Esse aqui é o a mais. Esse aqui, é nesse aqui que a gente vai mexer. Eu não posso mexer no 319 do Código de Processo Civil. Mudar as regras da petição inicial, não posso. Eu não posso mexer nesse acordo ortográfico que nós temos. Nós estamos no Brasil e nós temos que respeitá-lo, ok? Gramática, ortografia, isso tem que ser respeitado aqui. Aqui eu posso colocar minha cara. Aqui é o pulo, é aqui que está a diferença. Veja que eu agrego, eu somo. Não é porque eu vou usar o meu estilo que eu vou abolir a técnica, que eu vou abolir o 319. Gente, eu fico um pouco estressada com isso, porque em algumas aulas que eu dei, algumas pessoas ficaram, mas você não tem que respeitar. Gente, pelo amor de Deus, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso aqui você vai obedecer, você é obrigado a obedecer. Obrigado a obedecer. O 319, como exemplo no CPC, você tem que utilizar, você tem que respeitar. E aqui também, ok? A gente vai mexer aqui no que a gente pode, no que não é proibido. É o nosso plus, é o nosso diferencial, perfeito? Pronto, já me acalmei. A contextualização, pessoal, é a forma de relacionar tudo isso. O principal ponto da contextualização é que, além do conhecimento da lei, da sua área, do caso concreto, é entender que há elementos importantes para que ela ocorra da maneira adequada, tá? O que vem a ser isso? Deixa eu tirar aqui. Conhecimento da área jurídica, mais o conhecimento do caso concreto, mais o conhecimento, o objetivo. O que você almeja com aquele documento, tá? É importante você ter essa noção. Aqui tinha um errinho, mas eu já corrigi, tá? O objetivo é o que você almeja com aquele documento. Qual é a finalidade daquele documento? O que você quer? Você quer fechar um contrato? Você quer fazer uma apresentação que convença o seu cliente a contratar o seu serviço porque ele é melhor? Você quer que o juiz atenda aos seus pedidos? Esse é o objetivo. Então, você tem que juntar tudo o que você quer
com a clareza do que você precisa, qual é o objetivo que você tem com aquela produção daquele texto, tá? Daquele material. Mais ainda, o destino. Quem vai ter acesso a ele? Ou seja, quem vai ler? Gente, isso é muito importante porque, veja, se eu vou falar com o cliente, eu preciso, obrigatoriamente, adequar a minha linguagem a ele. Não adianta eu querer falar pacta sunt servanda para o meu cliente. Colocar no meu contrato pacta sunt servanda sem explicar o que é isso para ele. Ok? Então, veja, se eu falar pacta sunt servanda numa petição inicial, numa contestação, o juiz vai entender que você está falando sobre um contrato que de repente foi firmado entre aquelas partes e que ocasionou ali, fez leis entre elas e ambas têm que cumprir. E a parte não quis cumprir o que foi acordado, o que estava ali. Enfim, uma coisa é você usar um linguajar totalmente jurídico em uma petição inicial, numa contestação, numa réplica. Outra coisa é você usar um linguajar jurídico para comunicar algo ao cliente, seja num contrato de honorário, seja num contrato que você elaborou que ele pediu, seja numa apresentação que você fez, tá? Então você tem que adequar o seu linguajar para quem está indo aquele documento. Para onde vai o documento? Vai para o juiz? Beleza, então eu tenho um linguajar que eu preciso usar, que eu posso usar. Eu vou falar com um cliente, eu tenho um outro linguajar, ok? É importante você entender isso. Se você não diferenciar isso daqui, não pensar nisso na hora de produzir o material, de nada vai adiantar o seu conhecimento jurídico, de nada vai adiantar você ter acabado de fazer um curso top de Visual Law, porque você não consegue identificar conceitos básicos, como qual é o objetivo e para onde que vai, qual é o destino desse material que eu estou produzindo, tá? É muito importante. E para que você conheça bem todos os elementos da linguagem da comunicação, a necessidade básica de qualquer profissional, principalmente para aquele que produz materiais escritos com constância, tá? Por isso temos que relembrá-los no próximo bloco, que isso é extremamente importante, tá? Aqui eu coloquei os termos adequados, que é o receptor ou interlocutor, ok? É muito importante que você entenda isso. Quem é o receptor ou o interlocutor daquela conversa? Gente, isso é um elemento extremamente importante, tá? Vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu peguei o slide anterior, que fala sobre a contextualização, falei tudo que é necessário que você saiba interligar, o conhecimento, enfim. Isso aqui é integrar tudo que a gente aprendeu até agora, todos os serviços normais, fazer com que eles se apoiem um no outro e que eles tenham sempre um plus, tenham sempre algo a mais. Quais são os elementos da linguagem e da comunicação? Os principais são 6, tá, gente? É muito importante eu colocar por enquanto por aqui para poder falar com vocês, mas é muito importante que vocês entendam. Veja. São 6 elementos. Você precisa entender isso para você conseguir fazer um bom trabalho de Visual Law, perfeito? Então vamos lá. Emissor ou locutor. É quem produz a mensagem, tá? Eu emito ou eu falo, tá? Então veja, por isso que, assim, quando a gente tem, escuta rádio, a gente costumava chamar, o locutor, quem está falando, transmitindo a mensagem de voz pela rádio. E o emissor é quem de alguma forma está produzindo alguma coisa para se comunicar com a outra parte. Isso a gente aprendeu na escola, se eu estou relembrando. Receptor ou interlocutor é quem recebe a mensagem. Então veja, emissor, ele emite a mensagem para alguém, que a gente chama de receptor. E o locutor, e o interlocutor é quem recebe a mensagem que o locutor passa, ok? Terceiro elemento, a mensagem em si. Só que para você criar a mensagem, você precisa saber quem é o emissor, se é você, o que você vai falar, tá? E quem vai receber essa mensagem, perfeito? Depois, a mensagem é a forma que ela é comunicada. Ela pode ser verbal, falando, ou ela pode ser escrita. Pode ser até gestual. Mas no nosso trabalho, o que a gente vai usar é realmente a verbal ou a escrita, tá?
O quarto elemento, pessoal, é o assunto. O assunto é o tema, o objetivo, o conteúdo que vai ali. O canal é a forma, tá? É o veículo utilizado para estabelecer a comunicação. Você vai falar pela rádio, você vai falar pelo YouTube, você vai falar pelo Instagram, você vai falar por uma petição inicial, por um contrato, por uma apresentação. Você precisa saber qual canal que você vai utilizar. Então, veja, para você saber qual canal você vai utilizar, primeiro você precisa saber quem é o emissor, no caso, somos nós advogados, e quem vai receber vai ser o juiz, então o canal vai ser alguma peça processual, né? Vai ser o cliente por uma apresentação em vídeo que eu vou fazer, então o canal vai ser o vídeo, pode ser o Zoom, pode ser o YouTube, pode ser alguma conferência, pode ser até uma conversa ali por WhatsApp em vídeo, ok? Ou quem vai receber? Qualquer pessoa que possa estar interessada no meu serviço. E aí sim, se eu já sei quem é o emissor, que sou eu, advogado, no papel de advogado, tá? Quem vai ser o receptor? O juiz, o cliente, o futuro cliente, o provável cliente, quem vai ser esse receptor? Aí eu vou estruturar a mensagem que eu quero passar, né? Com assunto, com tema e qual vai ser o melhor canal, o melhor veículo. Porque, assim que eu falei, se o seu receptor for o juiz, o canal vai ter que ser alguma peça processual, né? Geralmente vai ser assim. Ou na audiência que você vai poder falar algumas questões, falar alguma coisa, mas o importante é o que está escrito ali, né? E o código? O código é a estrutura utilizada para a produção da mensagem. Então, veja, tudo isso você tem que seguir, respeitando todos os protocolos, todas as técnicas, respeitando todo o ordenamento, tanto jurídico, né, quanto o ordenamento mesmo da nossa língua portuguesa, que tem os seus parâmetros. Então, veja, se você vai usar o seu canal, vai ser uma peça processual, ela tem uma estrutura para ser seguida, que por exemplo, se for uma peça de ação civil, você vai ter ali o 318, 319 em diante, que você tem que respeitar, lembra? Junto, óbvio, com a ortografia da nossa língua portuguesa. Então, se você vai falar por uma apresentação, como você vai falar para o cliente numa palestra? Você vai utilizar, talvez, um PowerPoint, tá? Então, o código, a estrutura utilizada vai ser um PowerPoint, mas para isso, para você decidir isso, você tem que saber quem vai ser o seu receptor, qual vai ser o assunto, qual vai ser o canal, para aí sim você conseguir estruturar esses outros elementos, tá bom? Veja que é muito importante isso, pessoal. Não tem como fugir disso. Você precisa entender para quem você vai falar para você conseguir utilizar o visual logo, tá? Ressaltamos nesse momento esses 3 primeiros elementos. Vejamos. Emissor, locutor ou receptor e a mensagem. Gente, vamos lá. Vou colocar aqui para não atrapalhar. Vamos imaginar, eu fiz até aqui um desenho no campo para vocês, né? Essa petição inicial tem que ser a melhor da minha vida, pois preciso ganhar esse processo. Esse é um advogado comum, tentando fazer um bom trabalho para ele ganhar aquela ação e ter ali os seus honorários de sucumbência no final, tá? Essa é a primeira situação. Ele fez a petição inicial dele, perfeitinha, bonitinha, ele respeitou tudo. Ele no caso aqui, o emissor, quem está formalizando a mensagem para enviar para outra pessoa, né? E aí aqui a gente precisa entender quem vai ser o receptor dessa mensagem. Vamos lá ver quem vai ser. Vai ser o juiz aqui, tá? Esse carinha aqui é o juiz, o receptor é o juiz porque está fazendo uma petição inicial. Quando o juiz vai ler a petição inicial dele, o juiz fala assim, meu Deus do céu, o que esse advogado está falando, o que ele quer dizer, não entendi o objetivo dela, está muito confusa, vou ter que aplicar o artigo 321 do CPC. Então veja, eu estou falando aqui de alguém que nem o serviço normal consegue fazer, ele não consegue nem se comunicar, se um advogado desse vai tentar usar o visual, pode ser ainda que ele acabe piorando a situação, porque o juiz não vai entender o que uma coisa tem a ver com a outra, o que aquele desenho que ele usou, aquele recurso visual que ele usou tem a ver
com o que ele escreveu. Ele não entendeu nem o que ele escreveu, nem o desenho, entendeu? Então, por isso que a gente precisa ter uma base sólida, por isso que eu falo, não dá para abrir mão do conhecimento jurídico, do conhecimento de comunicação, de como você vai passar essa imagem, tá? Porque o visual não vai salvar uma petição sem estrutura nenhuma, sem técnica nenhuma, sem lógica nenhuma, não vai salvar, tá? Ele é capaz ainda de piorar. Então, por isso que uma coisa sempre soma-se a outra, tá? É mais uma ilustração para brincar com a questão, né? Mas para que você entenda de vez que uma coisa não substitui a outra. É necessário as duas, tá? Bom, gente, no próximo bloco a gente vai trabalhar sobre a tecnologia, tá? A gente já volta aqui.